Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando o pastor Wagner me fez o convite, né? A gente não conhecia muito a história de vocês. Quer dizer, a gente não conhecia nada. Ele me fez o convite e eu perguntei, pastor, tem algum tema? Ele falou, não tem tema. Você fica livre, mas a gente está no ano da expansão. E quando ele falou isso, a gente está no ano da expansão. Na hora que ele falou, o Espírito Santo comunicou esse texto no meu coração. Eu sei, irmãos, que é um texto muito simples. Parece que não tem nada aqui, mas tem muitas instruções de Deus para nós nesse texto. Normalmente, os textos do Antigo Testamento, a gente fala assim, é estranho. O que pode ter para a minha vida prática? Contar a história de um grupo de discípulos de profeta que se reuniu no lugar, resolveu fazer uma obra para ampliar. E na hora que eles estavam cortando as árvores, cortando madeira, o ferro do machado escapuliu, caiu na água. E aí o profeta faz aquele milagre, ele faz flutuar o ferro do machado. E aí o profeta fala, pega o ferro do machado, pega, toma. O que isso pode trazer de lição para a nossa vida? Irmãos, vamos pensar aqui comigo. A Bíblia fala que tudo que foi escrito por nosso ensino foi escrito. Deus não botou essa história aqui de um machado caindo na água, porque Deus queria que você soubesse que Deus tem poder de quebrar a lei da física e fazer o ferro flutuar. Você acha que é para isso que essa história está aqui? Hein, gente? Não, Deus quer nos ensinar. E aqui é uma história que fala sobre crescimento, sobre ampliação. E Deus quer nos ensinar como levar a termo, como terminar, como criar, como lidar com o crescimento. E eu estava ouvindo aqui os avisos de vocês estão num tempo de crescimento, amém? Vocês estão num tempo de expansão, amém, irmãos? Tomaram café, né? Amém? Estão no tempo de crescimento, como a gente vai lidar com o crescimento? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir comigo e a ouvir, porque essa não é uma palavra de você ficar dando glória a Deus e aleluia o tempo todo, cheia de poder, que eu gosto de pregar no poder, gente, eu sou pentecostal. Mas eu entendi que essa é uma instrução de Deus para vocês. Deus quer trazer nessa noite uma restauração e, ao mesmo tempo, liberar instruções para vocês. E o tema dessa noite é recuperando o que perdemos ao realizarmos a obra de Deus no momento do crescimento. Recuperando o que perdemos ao realizarmos a obra de Deus no momento do crescimento. Então, é uma instrução para quem quer crescer. Gente, quando a gente lê essa história, a gente pensa assim, mas devia estar tudo bem para eles estarem crescendo. Não. Esse grupo aqui de profetas, eles eram liderados pelo profeta Eliseu, que sucedeu Elias. Vocês lembram lá daquele episódio de Elias com os profetas de Baal? Era um momento de profunda crise em Israel. Israel estava vivendo um tempo de grande apostasia. Os reis de Israel abandonaram o Senhor, casaram-se com mulheres idólatras. Jezabel era uma mulher que era sacerdotisa de Baal. Israel estava debaixo de uma profunda idolatria, apostasia, fome, era crise religiosa, econômica, política, era crise de tudo quanto é lugar. Você já se sentiu desanimado no momento de crise? Você está com crise econômica, política, social, religiosa, olha para a igreja, fala, eu estou decepcionado com a igreja, olha para o governo, estou decepcionado com o governo, olha para uma liderança, eu estou decepcionado com a liderança, olha para a política, eu estou decepcionado com a economia, com a política, com tudo. Era assim que eles estavam vivendo. Não era um cenário favorável, não tinha água. Chega ao ponto de um dia, esse mesmo profeta Eliseu, liderando esse mesmo grupo de profetas, eles estavam reunidos, eles vão fazer uma sopa.
e não tinham o que comer. Eles chegam ao ponto de colher veneno, sem saber que era veneno, porque não tinha, a comida era escassa. Era um momento de muita crise que eles estavam vivendo. E no meio dessa crise, Eliseu se levanta, depois de Elias já ter sido tomado ao céu, ter sido levado ao céu pelo Senhor. Eliseu era o profeta que sucedeu Elias e ele estava liderando um grupo de profetas. Ou seja, Eliseu estava fazendo um papel apostólico na nação de Israel. Amém, gente? Estão acompanhando? Estou indo muito rápido? Não. Eliseu estava fazendo um papel apostólico, liderando aquele grupo de profetas. Algumas traduções diz que chama de filhos dos profetas, discípulos dos profetas. O fato é que Eliseu era o líder e havia um grupo de profetas que seguia e aprendia com Eliseu. E eles eram heróis da resistência, gente, naquele momento. Eles estavam contra todo um sistema que matava os profetas. Então não era um momento bom, mas Deus estava fazendo aquele milagre, juntando aquelas pessoas. Eliseu tinha ressuscitado o filho da sunamita. Eliseu pegou a capa de Elias. Eliseu tirou o veneno do cozido lá da panela. Ele começou a fazer muitos milagres. Enquanto o ministério de Elias era muito parecido com o ministério de João Batista, o ministério de Eliseu era muito parecido com o ministério de Jesus. Curou leproso. Então, Eliseu era um homem muito conhecido em Israel, um líder que estava treinando outros líderes. E aí é aqui que acontece essa história. No meio dessa situação, os discípulos de Eliseu, os discípulos dos profetas, a gente está falando de um grupo de líder. Eles estavam crescendo naturalmente. Eles falam para Eliseu, o lugar que a gente está é muito pequeno. Gente, começou a crescer. E é nesse contexto aqui que a gente tem essa história, que é uma história pequenininha, mas que tem muita instrução de Deus. O que é uma instrução de Deus? Deus tem promessas, amém, gente? Deus tem promessas para nós. Ele libera a palavra, Ele tem coisas para cumprir na sua vida. Mas a promessa de Deus não cumpre sozinha. Existem instruções, existe um caminho que você tem que andar nele para que aquilo aconteça. Amém, irmãos? Então essas são as instruções de Deus. O que tem aqui nessa história, porque a gente pode tirar para entender o caminho que Deus quer fazer com a gente? Primeira coisa, versículo 1, que os discípulos dos profetas falaram para Eliseu: o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O discipulado verdadeiro gera crescimento e traz necessidade de expansão. Eu não estou falando de um discipulado forçado, nem de um discipulado de fora para dentro, mas o discipulado verdadeiro, porque aqueles homens andavam com Eliseu. E quando a vida deles, à medida em que a vida deles foi sendo transformada, outros discípulos quiseram vir. E houve uma necessidade de crescimento. Por quê? Porque o discipulado gera nas pessoas ao redor fome e sede dos outros virem também. Então os discípulos falaram. Então a nova geração percebe que o lugar ficou pequeno e uma obra precisa ser feita para responder adequadamente às novas demandas e ao propósito de Deus. No versículo 2, ele fala assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. E Eliseu respondeu: ide. Ide, ele está mandando os discípulos irem e ele ficar. Gente, só aqui nesse versículo tem muita instrução de Deus. A primeira coisa é o vamos. Os discípulos não chegaram para Eliseu dizendo assim: ô pastor, o lugar que a gente está muito pequeno. Por que o senhor não faz uma obra? Foi isso que eles fizeram? Não. Eles falaram: vamos. Vamos é o quê, gente? Plural. Todos nós vamos. Então, o vamos, eles não apenas identificaram o problema, mas se movimentaram para fazer parte da solução, agindo em unidade. Vamos todos nós.
o lugar está estreito, o lugar está pequeno, todos nós vamos nos movimentar para fazer crescer. Porque, gente, se tem um povo que gosta de dar solução para o problema dos outros, é crente. Pastor, eu identifiquei que aqui nessa igreja precisa ter um ministério infantil. Tá bom, meu irmão, vamos fazer. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não vou botar minha mão. O senhor vê aí alguém. Se você identificou um problema, você precisa fazer parte da solução. Amém, irmãos? Amém? Aguenta aí, gente. Aguenta aí que Deus está falando com a gente. Então, ele fala, vamos, nesse sentido. Eles se movimentaram para fazer parte da solução, agindo em unidade. Aí ele fala assim, vamos, pois, até o Jordão. Gente, o Jordão na Bíblia, a palavra Jordão significa aquele que desce. É um rio que até hoje existe em Israel, mas não era um rio bonito, não era um rio limpo, era um rio sujo. Era um rio caudaloso. E o Jordão na Bíblia ele está associado a uma coisa, humildade. Lembra quando João Batista foi batizar Jesus? E Jesus fala para ele, e João Batista fala para ele, não, Senhor, não vou te batizar. Ele fala assim, não, deixa que eu cumprir toda a justiça. E ele aceitou batizar Jesus. Então, irmãos, o Rio Jordão, ele é um lugar de humildade, de serviço ao próximo. Quando Eliseu foi curar Naamã, que era um líder do exército sírio, ele falou, se banha no Jordão 7 vezes. Naamã ficou ofendido, falou lá na Síria, eu tenho rios melhores do que esse rio sujo de Israel, eu não vou me banhar. E aí o servo dele fala, meu senhor, isso é uma coisa tão fácil, se banha, porque Deus estava tratando com o orgulho de Naamã. Então, o Rio Jordão, ele está associado à humildade. E eles falam assim, vamos até o Jordão. É o lugar de humildade, de serviço ao próximo. De lá, cada um de nós vamos tomar uma viga. O que é uma viga, gente? Eles estavam num descampado, uma margem de um rio. E cada um ia ter que pegar uma ferramenta, um machado. E não era fácil machado naquela época. Israel não tinha muitas ferramentas de ferro. Era uma coisa muito cara e muito difícil. Mas eles falam assim, vamos lá, cada um de nós, vamos cortar uma viga. O que era uma viga? Era uma árvore grossa que pudesse ser usada para sustentar uma estrutura. Quem está entendendo? Isso era uma viga. Hoje a gente não fala assim, isso aqui é uma viga, uma estrutura que sustenta. Só que a gente, às vezes, usa viga de madeira, às vezes usa de concreto, de ferro, etc. Naquele momento, a viga, era uma árvore. Então, eles falam assim, vamos lá, cada um pegar uma viga. Gente, quando Deus está falando de tomar uma viga, Deus está falando de pensar, de pegar líderes, pessoas. Vigas são líderes, fundamentos, cristãos maduros, igrejas, aquilo que sustenta a obra de Deus. Quem está entendendo? Cada um de nós vai tomar uma viga que sustente a obra. Tomemos de lá. É desse lugar, irmãos, de humildade, quebrantamento e serviço ao próximo, que Deus colhe, que Deus corta as colunas para a sua obra. Deus não escolhe segundo a capacidade humana, Ele escolhe segundo, Ele vê o coração, como Ele falou com Samuel. Ele vai cortar as vigas dele da margem do Rio de Jordão, que é um lugar de humildade e quebrantamento. Quem está entendendo aqui? Então, se você está aqui hoje, talvez você fale, eu não sirvo para a obra de Deus. Se você está plantado na beira do Jordão, num lugar de humildade e quebrantamento, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai cortar, é com você que Deus vai trabalhar. Então, é desse lugar que Deus colhe, que Deus corta as colunas para a sua obra. Esses líderes, ministérios que edificam o edifício da obra de Deus, precisam ser cortados, podados pela palavra, porque o machado é a palavra. Eles precisam ser, esses ministros, esses apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, são colunas dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. E aí, eles falam assim,
Cada um de nós vai cortar uma viga. Isso fala de um discipulado pessoal, de uma carga pessoal, de uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Tem uma responsabilidade que está sobre a vida do pastor, sobre a vida da pastora, mas tem uma responsabilidade no reino de Deus que é sua e de mais ninguém. Então, os discípulos dos profetas falaram, cada um de nós vai pegar o machado e cortar uma árvore. É carga pessoal, responsabilidade pessoal. Quem está entendendo, irmãos? A gente não pode dar para outra pessoa porque é nosso, é aquilo que Deus vai tratar conosco. Então, eles falam assim, construamos cada um de... Olha só, vamos todos juntos até o Jordão, que é um lugar de humildade, tomemos de lá, cada um de nós, responsabilidade pessoal, é uma obra coletiva, onde todos vão trabalhar juntos, mas cada um tem uma responsabilidade pessoal. Se você está aqui, convocado pelo Espírito Santo para participar do crescimento, tem uma responsabilidade que é só sua, e você vai ter que tomar esse tronco no seu ombro. E ele fala assim, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Tem um trabalho, uma preparação, algo que Deus vai colocar na tua mão. E construamos. Essa palavra construamos fala de fazer, manufaturar, realizar, fabricar. Os líderes precisam gastar tempo e esforço para estabelecer os fundamentos de um evangelho saudável e sólido na igreja. É a restauração de uma igreja apostólica, que fala de fundamentos saudáveis. E Eliseu responde, ide. Então ali, Eliseu deu autonomia para eles irem e compartilhou a sua responsabilidade e autoridade. Fala, pode ir. Porque, irmãos, muitas vezes o líder, o pastor, o profeta, o apóstolo, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele vai ter que ter gente de confiança para ele dizer, vai você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, a gente está vivendo um tempo e uma geração onde as pessoas não querem se responsabilizar. Talvez você diga, eu não sei. Gente, ninguém nasce sabendo. Tem hora que você tem que falar, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu preciso ser uma pessoa com quem Deus pode contar. Eu preciso ser uma pessoa com quem o meu pastor pode contar, minha pastora pode contar. Ai, pastor, eu não sei, mas eu vou lá. Me ensina, me ajuda, eu vou aprender. Mas eu estou aqui, eu vou carregar um peso no meu ombro, eu não vou ver todo mundo carregando e eu não participar, não ter o privilégio e a honra de participar do crescimento do que Deus está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Não é um peso, é um privilégio participar do crescimento da obra de Deus. E aí, versículo 3 fala assim, disse um, serve-te de ires com os teus servos. O que o discípulo estava falando? Senhor, vai com a gente. Gente, porque a gente tem que saber até onde a gente dá conta, até onde a gente consegue. Eles estavam falando, não, Eliseu, a gente precisa de você. A gente precisa da tua supervisão. Ensina a gente a fazer, vai com a gente, Eliseu. E Eliseu foi. A nova geração reconhece que precisa de orientação e supervisão. E Eliseu vai com eles. 2 gerações andando juntas em voluntariado e cooperação. Gente, nós precisamos aprender a andar juntos, os mais novos com os mais velhos. Tem coisa que o mais velho vai poder ajudar o mais novo, ter sabedoria, compreensão, experiência. E tem coisa que o mais novo vai ajudar o mais velho. A gente consegue, gente, potencializar muito se a gente andar junto. As gerações precisam aprender a andar juntas. Amém? Então, aqui está falando disso. No versículo 4, diz assim, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Cortar madeira é cortar o quê? Uma árvore. Cortaram uma árvore. Gente, a gente precisa entender
que Deus está chamando a igreja, se a igreja quer abraçar o crescimento no meio de uma crise, se a igreja percebe que Deus está chamando ela para crescer, e Deus está chamando a igreja para crescer, amém? A gente precisa ir todo mundo junto, para um lugar de quebrantamento, de humildade, e começar a cortar madeira. Tem que ter disposição para cortar madeira. Quem aqui já cortou madeira com facão, com machado, com qualquer ferramenta? Levanta a mão assim. Só levanta alto, gente. Na minha casa, antigamente, tinha um machado. Gente, é difícil cortar madeira. Não é fácil, não. Cansa. O machado, a ferramenta tem que estar afiada para cortar madeira. Tem que estar afiadinho, o fio tem que estar cortando. Estratégia. Estratégia também. Então, eles cortaram madeira. O que significa na Bíblia cortar madeira? Gente, árvore na Bíblia significa, não dá tempo de eu explicar, mas tem muitos versículos que comparam o povo de Deus com árvores, pessoas com árvores, tá? Então, árvore na Bíblia significa indivíduo ou igreja, líderes, cristãos maduros. Os cristãos maduros são comparados com árvore. Lembra lá do Salmo 1? Tem Jeremias, tem muitas vezes Deus compara o seu povo com uma árvore, principalmente quando ela dá fruto. Então, árvore significa cristão maduro, igreja, líderes, amém? Como você faz a igreja crescer? Eles cortaram árvore. Então, a madeira da árvore, a madeira significa carne, estrutura humana. Não dá tempo de eu explicar também, mas no templo, cada material, cada metal, cada material significa uma coisa. A madeira significa a estrutura humana. A prata significa redenção, ouro significa aquilo que é real, que é divino. Então, cada coisa tem um significado na palavra de Deus. E a madeira significa a nossa estrutura humana. E aí, a gente vai ter que pegar o machado, e o machado, o que significa o machado? Significa o evangelho, significa pregar, motivar, admoestar alguém, cortando uma não-verdade. Por exemplo, como diz João Batista em Mateus 3,10. João Batista, quando estava pregando no deserto, ele falava assim: já está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, o machado é o fio de corte do evangelho. O machado é a palavra. Se quisermos levantar um edifício espiritual para Deus, porque o crescimento, gente, não é um muro sendo pintado. Você acha que para Deus faz diferença o muro estar pintado ou não? Mas qual é o crescimento que Deus está falando? É o seu empenho, é a sua palavra. Enquanto você vem pintar o muro, você está em comunhão com seu irmão. É o seu coração entregue para o reino dele. Esse é o crescimento. Quem precisa da estrutura somos nós. A estrutura é uma bênção para nos abençoar. Você vinha aqui, tem um ar-condicionado ligado, tem um microfone para você conseguir mais gente te ouvir, você sentar confortável, não ficar com dor na coluna. Mas o que Deus está falando aqui, gente? A árvore significa indivíduo ou igreja, a madeira significa carne ou estrutura humana, e o machado significa o evangelho. Se quisermos levantar um edifício espiritual para Deus, precisamos descer a um lugar de serviço desinteressado, pegar o machado, que é o poder do evangelho, a unção de Deus para fazer a sua obra, e deixar a verdade de Deus cortar a nossa estrutura humana, a nossa maneira carnal de pensar e agir, para levantarmos vigas, líderes maduros que possam ser colunas para suportar a responsabilidade. A madeira precisa ser cortada. Precisamos ser cortados pela verdade da palavra de Deus. A madeira precisa ser trabalhada até virar uma madeira tratada para ser usada na casa de Deus. Somos santificados até sermos semelhantes a Jesus e usados para a sua glória. Gente, tem gente que Deus cortou ontem, ainda está, você sabe aquela madeira que acaba, aquele tronco que está cheio de aquela casca grossa?
Você falou, irmão, você deixa de ser casca grossa? Deixa, Deus ainda está tirando a casca dele, irmão. Tenha paciência. Não tem aquela pessoa que a casca, Deus ainda está tratando a madeira. Você vai ser cortado pelo poder do Evangelho. E vai ser, a madeira da sua vida vai ser trabalhada até ficar aquela viga firme, lisa, até chegar naquele ponto que Deus quer de você poder sustentar uma responsabilidade, até o seu ministério ser formado, até você ser tratado no caráter. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, irmãos? E aí, no versículo 5, diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, gente, tronco é uma madeira muito grossa. Enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Derrubar ao chão um tronco denso, daquele grosso, pesado, fala do nosso esforço em lidar com estruturas enrijecidas e resistentes na vida das pessoas. Quem aqui já ficou cansado de lidar com aquela pessoa difícil, aquele tronco grosso, aquele tronco duro? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Você está tentando tratar o irmão, mas não deixa ele não deixa você tirar a casca. Não deixa você tratar a madeira. Então, nesse momento, é preciso discernimento, perseverança e destreza. Como o irmão falou ali, estratégia, gente. Cadê o irmão que falou estratégia? Foi quem? Estava sendo profético, né, irmão? Estratégia. Nesse momento é preciso discernimento, perseverança e destreza. Escute isso. Se o ferro do machado estiver desajustado, frouxo ou desencaixado do cabo, pode acontecer um acidente até mesmo com morte. Em Deuteronômio 19:15, a Bíblia fala assim: se você entrar com teu irmão numa floresta, num bosque, e for cortar árvore, e o ferro do machado escapulir e matar o teu irmão, então pode acontecer um acidente. Pode acontecer um acidente com morte. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Talvez alguém na obra de Deus, lidando com a palavra, lidando com o Evangelho, desajustado o machado do cabo, bateu em você. Você está ferido de morte. Quem sabe o que eu estou falando aqui, gente? Quem está usando o machado pode ser homicida mesmo sem querer, que é o caso aqui desse versículo. E a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é homicida, porque as palavras também matam. Então o machado é o poder da palavra, não só da palavra de Deus, mas da sua palavra. Você pode usar mal o machado ao lidar com a palavra de Deus na sua vida e matar o irmão, cortar no lugar errado, ferir alguém. É preciso cuidado para não usar a palavra de Deus e causar morte. O tronco muito duro, a pessoa que é rebelde, resistente à verdade da palavra, quando muitas vezes é golpeado, gente, quem usa ferramenta vai saber o que eu estou falando aqui. Se você está com uma ferramenta que consegue golpear um material, cada material tem a sua resistência, meu bem que entende disso. Cada material tem a sua resistência, a sua dureza. Tem material que você corta com mais facilidade, mas tem uns que são mais duros. E se você está golpeando com machado um tronco muito duro, pode ser que ao golpear, você está tentando cortar, e aquilo está resistente, o que vai acontecer? O cabo do machado começa a ficar desgastado naquele lugar, porque olha aqui para mim, vamos supor que isso aqui é o cabo. Isso aqui é o cabo do machado. Aqui, ó, o cabo. O machado, ele tem um buraco que ele vai ser enfiado no cabo aqui, ó. Certo? Amém, gente? Ele vai ser enfiado aqui, ó. E fica aqui. O machado fica aqui, o cabo aqui, e aqui tem um buraco. Quando você está golpeando uma coisa muito dura, esse pedaço aqui que o machado está enfiado aqui no cabo, começa a afrouxar, porque a madeira
que segura o machado começa a se desgastar. O que isso significa? O que isso significa, gente? O tronco muito duro, a pessoa que é rebelde e resistente à verdade da palavra, quando muitas vezes é golpeado, pode causar desgaste no cabo do machado. E quem está usando o machado, quem está liderando, quem está cuidando de gente, quem está ensinando, levantando outros líderes, discipulando, quem está dando aula, quem está evangelizando, quem está com o machado na mão, nós temos que cuidar de nós mesmos para liderar de forma saudável, perdoando e amando. Por causa da dificuldade na obra, o machado pode ficar desajustado no cabo. Porque o cabo fala dessa madeira aqui. O cabo do machado é a madeira que sustenta o ferro do evangelho. É quem Deus está usando para cortar. No fundo, gente, tudo é madeira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É tudo madeira. Todo mundo carece da graça e da misericórdia de Deus. O cabo do machado, a minha vida, que estou sendo usada para sustentar o machado, o cabo do machado precisa estar ajustado ao ferro. A nossa vida precisa estar alinhada, ajustada ao evangelho. Precisamos sempre fazer manutenção na nossa vida espiritual. Irmãos, olha aqui para mim. Não distrai, não. Precisamos sempre fazer manutenção na nossa vida espiritual. Por que aquele machado escapuliu e voou longe? Por quê? Porque aquele homem não estava atento, que o cabo começou a ficar frouxo do machado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A gente tem que olhar para a nossa própria vida. Amém, irmãos? Temos que olhar para a nossa própria vida. A minha vida está ajustada com a palavra que eu estou dizendo. A minha vida está ajustada com o evangelho. Então, precisamos dar... Gente, essa manutenção é um exame do nosso próprio coração. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, é uma oração diária. Ele pede para livrar do mal, livrar da tentação. Ele reconhece quem é Deus, ele fala da nossa identidade. Ele fala de muitas coisas que é a nossa manutenção espiritual. Inclusive o perdão. Inclusive o perdão. Semana passada eu preguei sobre o perdão lá na igreja. E foi muito forte, gente, porque a gente precisa perdoar na nossa lida diária com o nosso irmão. É um grande e inalcançável mistério. O cabo do machado sustentando aquele ferro. Não parece que não vai dar certo, gente? Fala a verdade. Você olha para aquele ferro, quem pegou um machado na mão sabe o que eu estou falando. Você pega o machado, a parte do ferro pesa demais. Você fala assim, esses materiais são incompatíveis. Parece que não vai dar conta. Por quê? É um mistério, é um grande e inalcançável mistério. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o ferro do evangelho sendo apoiado na nossa estrutura humana. O tesouro espiritual colocado em vasos de barro. O Espírito Santo de Deus habitando em seres humanos frágeis e inconstantes. O ferro pesado e afiado da palavra e o poder do Espírito para fazer a obra de Deus apoiado na nossa estrutura humana instável e corrompida. Tem tudo para não dar certo. Fala a verdade. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Se você olha para a sua vida e fala, Deus, eu não dou conta. É isso mesmo. Não dá mesmo, não. Eu também não dou, ele não dá. Você dá conta, pastor? Você dá conta, Raquel? Ninguém dá conta. A gente vive nessa tensão de olhar e falar, Senhor, miserável homem que sou. É um cabo de machado numa estrutura de madeira que não aguenta. E esse é o mistério do evangelho. Deus se associar com a gente para fazer alguma coisa. E Ele está contando com essa família, amém? Amém? Há que se cuidar, ajustar, fazer manutenção para evitar acidentes. Ainda assim, irmãos, na urgência das nossas demandas, no calor da obra, na vontade sincera de colaborar,
podemos inadvertidamente perder o machado. A única diferença entre a madeira do cabo do machado e a árvore que está sendo cortada naquele momento ali no bosque, é que a madeira do cabo, quem está empunhando o machado, já foi tratada para receber o machado. Às vezes, uns foram tratados um pouco mais, outros um pouco menos. Mesmo depois de justificados, ainda estamos no processo de santificação. Porém, ainda temos a estrutura humana que se desgasta com a dureza do trabalho e também todos nós carecemos da graça de Deus. Você está fraco, se sentindo fraco, sem condição? Olha o que Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai dar um jeito na tua vida para você se ajustar no ferro e fazer a obra dele como ele te chamou para fazer. Provérbios 27:17 diz assim: o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença de seu próximo. Tá precisando afiar o machado? Deus vai mandar gente para te perturbar. Porque é assim que a gente é afiado. Ferro com ferro, é gente com gente. Ai, Senhor, quero ter mais paciência. Deus vai mandar aquela pessoa bem irritante para você ser gerado fruto da paciência na sua vida. Ai, Senhor, eu quero, Senhor, ser generoso. Vai aquela pessoa bater na sua porta para te pedir coisa e você ser testado na sua generosidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então, esse processo na nossa vida é um processo contínuo. E aí, aconteceu uma coisa. Versículo 5. Acontece uma coisa, gente, estarrecedora. Sabe aqueles de repente na nossa vida? De repente, o cara está batendo, o tronco era duro, ele estava cansado, ele não prestou atenção, ou estava distraído, não fez a manutenção na ferramenta e está lá. De repente, o ferro voa e cai dentro do Rio Jordão, que era um rio lamacento, escuro. O machado caiu na água. Caiu na água. Por causa do desgaste na madeira, por causa dos nossos desgastes na nossa estrutura humana, cansaço, desajuste, falta de busca de Deus, negligência, falta de perdão. Coloca aí seu motivo. Pensa aí, que o Espírito Santo já deve estar falando com você o que é. Pode colocar o seu motivo aí. O machado se perdeu num lugar profundo e inacessível. Ninguém conseguia pegar. Você está sem unção, irmão? Perdeu o poder? Perdeu as ferramentas espirituais? Profetizava e não profetiza mais? Tinha força para fazer a obra de Deus e não tem mais? Recebeu muitas promessas de Deus e agora não consegue mais acreditar? Você já foi muito ativo na casa do Senhor e hoje em dia você está sentado no último banco, quem sabe? Sente-se desabilitado para continuar a fazer a obra de Deus? Há aqueles que tentam continuar a obra sem o machado, batendo madeira na madeira, fazendo a obra de Deus na carne, o que causa mais cansaço ainda. Já viu madeira batendo na madeira? Não corta. Escute isso. Irmãos, escute isso. Uma madeira batendo em outra madeira só vai machucar as duas e vai cansar quem está tentando. Se nós tentarmos fazer a obra de Deus na força da nossa carne, a gente vai ficar cansado e vai sair ferido. Isso que vai acontecer. Versículo 5 diz assim: sucedeu, pois, aí quando o machado cai na água, ele gritou e disse: ai, meu Senhor! Ele gritou, ele clamou. Irmãos,
nós precisamos voltar a chorar, nos arrepender por aquilo que perdemos e clamar por ajuda àqueles que Deus colocou como autoridade na nossa vida. Se o seu machado caiu num lugar escuro, fundo, inacessível, você não tem como pegar, grite, clame, chore, arrependa-se, clame ao Senhor. Ele gritou. Irmãos, está na hora da gente parar com essa indiferença. A igreja está indo para a rede social gritar por muitas coisas, estamos gritando pelos motivos errados e deixando de chorar e gritar pelos motivos certos. Se você perdeu o poder de Deus na sua vida, se você perdeu a unção de Deus na sua vida, clame ao Senhor, chore, arrependa-se, não se conforme com essa situação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Clame ao Senhor. Precisamos chorar, nos arrepender por aquilo que perdemos e clamar por ajuda. Isso fala de confissão e arrependimento. Confessar diante de Deus, confessar diante dos irmãos, confessar diante dos líderes. Ai, eu perdi o machado. Se um ladrão, você sair ali na frente, um ladrão roubar o teu celular, tu vai para a internet, tu faz um escândalo, tu fala com todo mundo, mas a graça de Deus na tua vida, o poder de Deus na tua vida, você não se importa. Irmãos, nós estamos chorando pelas coisas erradas. Precisamos voltar a chorar por aquilo que nós perdemos. Oh! E ele fala, era emprestado. O poder do Espírito Santo, os dons espirituais, a revelação da palavra não são nossos. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu os talentos, foi viajar e voltou para ajustar contas. Nós somos mordomos, nós teremos que prestar contas ao Senhor pelas ferramentas que recebemos para trabalhar em sua seara. Somos mordomos, o apóstolo Pedro fala que somos despenseiros da graça de Deus. Nós administramos a dispensa daquilo que Deus nos deu, mas não é seu. O dom que Deus te deu de ensinar, o dom que Deus te deu de receber, de abraçar, de cooperar, a generosidade, tudo que Deus te deu, vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta, porque é emprestado. É emprestado, irmãos. A gente tem que voltar a chorar. Ai, meu Senhor, eu perdi e não era meu. Como nós estamos cuidando das responsabilidades e dos dons que Deus nos deu. Irmãos, me perdoem, eu não estou brigando com vocês. Vocês não me conhecem. Eu estou só uma sanguínea pregando. Me perdoem, irmãos, eu não estou brigando, por favor. Eu prego assim mesmo, vocês não me conhecem, é a primeira vez que eu vim aqui. Parece que eu estou brigando, eu não estou furiosa, eu não estou brigando. Tá bom, irmãos? Deixa eu respirar. Ai, Senhor. Daqui a pouco vocês acostumam. Então nós temos que saber que o Senhor vai voltar e vai dizer, cadê o machado que eu dei na tua mão? Amém? Era emprestado. Versículo 6. Olha o que diz. Porque quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende, e quando a gente fala, Senhor, eu vou ter que prestar conta. Olha o que o homem de Deus diz. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Onde caiu o teu machado? Eu quero perguntar para você nessa noite. Onde caiu? Em que altura deixamos de vigiar? Onde deixamos os desajustes? A falta de obediência, a negligência espiritual, o pecado, a autossuficiência. Isso aqui eu não vou fazer manutenção não, que vai dar tudo certo. Se cair o machado, eu corto com um pedaço de pau. Eu sou tão bom que eu consigo cortar até com um pedaço de pau, só fazer mais força. Onde que nós deixamos essas coisas arrancar de nós o que recebemos?
onde nos tornamos desabilitados para lidar com a palavra de Deus, onde perdemos a autoridade e o poder, onde nos distraímos com o trabalho e descuidamos do relacionamento com Deus, irmãos. Onde a obra de Deus deixou de ser algo para alegrar o coração do nosso Pai e se tornou um fardo, uma obrigação. Onde perdemos a unção do Espírito e a conexão com a palavra afiada de Deus. Onde foi? Talvez tenha sido naquele dia que você foi ferido por alguém. Talvez seja naquele dia que você ficou ofendido. Talvez seja naquele dia que alguém tenha te magoado. Talvez seja naquele dia que você teve uma decepção com o líder. Eu não sei onde foi. Mas o Senhor está te perguntando onde foi que você deixou o machado escapar. Tentar fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito de Deus e o fio cortante da palavra só fará madeira bater em madeira. Vai machucar, deformar, cansar e não trará resultados efetivos, porque madeira não corta madeira. Palavras persuasivas de sabedoria humana não são capazes de transformar o homem natural. Você não vai conseguir transformar aquela situação difícil, teu irmão, teu cônjuge, teu pastor. Você não vai conseguir transformar com a sua força, porque madeira não corta madeira. Só estamos habilitados a cortar vigas, preparar e edificar outros crentes, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Sem a palavra e o poder de Deus para a sua obra, sobram pessoas machucadas e cansadas, operando na força da carne, sem êxito ou resultado. E aí o que fazer quando a gente chega nesse ponto? É necessário que haja um movimento para resgatar o poder do Espírito e a autoridade da palavra na nossa vida pessoal. Porque o homem de Deus pergunta onde foi, e ele teve que levantar e se mover, e dizer, eu não estou enxergando muito bem, mas foi mais ou menos ali. É necessário um movimento para resgatar o poder do Espírito na sua vida e a autoridade da palavra na sua vida pessoal. Ele mostrou-lhe o lugar. Gente, não é fácil a gente mostrar o lugar. Muitas vezes nós não conseguimos mostrar o lugar onde o machado caiu por causa de orgulho, de vergonha. Ele agiu com vulnerabilidade e confiança. Ele expôs sua vida e revelou onde perdeu a unção. Ele precisou mostrar, precisou confessar o local exato da queda a Eliseu. É importante prestar contas, revelar coisas ocultas ou difíceis, mágoas, vencer o orgulho e a vergonha. Quem sabe você perdeu a unção por um pecado, algo escondido, um vício que você não consegue revelar. Chama o Eliseu e diz, o meu machado caiu nesse lugar. Ele mostrou onde perdeu o que Deus deu, mesmo sem ver direito ou saber a solução. É importante ter a supervisão pastoral de um líder maduro. Dizer, foi aqui, Eliseu, que o meu machado caiu. Ele não sabia o que ia dar. Eliseu não prometeu para ele, olha, você deixa o machado, me fala onde está o machado que eu vou fazer flutuar. Não, Eliseu não fez promessas. Eliseu só perguntou onde caiu. Ele confiou. E contou para Eliseu, foi ali que caiu. E aí, irmãos, Eliseu cortou um pau ou uma madeira, em algumas traduções fala um madeiro, e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Agora me diz, naturalmente falando, pelas leis da física, uma madeira tem algum ímã para atrair ferro, gente? Lógico que não, foi um milagre de Deus. E o que isso significa? Eliseu cortou madeira. E escute aqui, irmãos, Eliseu só pôde ajudar
porque ele não perdeu o seu próprio machado. Às vezes a gente está querendo ajudar alguém que perdeu o machado, só que a gente também perdeu o nosso. Eliseu cortou madeira, porque ele estava com o machado dele na mão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você quer ajudar outros líderes que estão perdidos? Gente que precisa de restauração, teu machado tem que estar em dia. Se Deus te chamou para ser um restaurador, teu machado tem que estar na mão. Não adianta você querer ajudar alguém se você perdeu o seu machado. Eliseu cortou madeira e ele só pôde fazer isso porque ele tinha o próprio machado. Ele tinha autoridade na sua vida e madeira remete ao madeiro da cruz. A verdade da cruz redime, cura, restaura, restitui. O sangue de Jesus limpa o pecado e nos devolve ao lugar de autoridade e poder outrora perdidos. O apóstolo Pedro que negou Jesus, gente, olha o que o apóstolo Pedro, depois ele foi restaurado, perdoado. Olha o que o apóstolo Pedro fala, carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quem recebe essa palavra na sua vida? Tem um madeiro que traz restauração e cura para a tua vida. E eu estou aqui nessa noite falando como Eliseu, nós estamos lançando madeiro e tem ferro nessa noite que vai flutuar. Aleluia. O sangue de Jesus limpa as profundezas do nosso ser, os lugares mais profundos e inacessíveis, e faz flutuar, tornar acessível novamente o poder e a habilidade para cumprir o propósito de Deus e cooperar com sua obra na igreja e no mundo. O Senhor faz flutuar, aparecer, ficar acessível novamente as ferramentas espirituais que perdemos. Esse milagre é a parte de Deus. Você perdeu, não sabe onde foi, não sabe como foi. E fala, eu não consigo, eu não tenho mais como fazer. O Senhor faz o milagre desse machado flutuar. Ele vai na profundeza do teu ser. E Ele tem poder para trazer para fora aquilo que você perdeu. E aí, Deus vence o peso da alma humana, escura e profunda. Mas a nossa responsabilidade, nós precisamos cumprir. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor faz flutuar o ferro. Mas Ele faz flutuar o ferro na água. E aí Ele fala para o discípulo, vai lá e pega. Ele teve que ter um trabalho de pegar, não teve, gente? Sim ou não? Sim. Porque Eliseu podia ter falado assim, machado, vem aqui ao encontro dele. Não. Ele fez flutuar, mas ele falou, agora você vai lá e levanta ele. Pega o machado que eu estou te devolvendo. Pega. Pegue-o. A responsabilidade de, após o milagre, pegar o machado perdido e fazer os ajustes e manutenção necessárias é nossa. Porque aí ele teve que pegar o machado e ajustar o machado naquele cabo para poder voltar a usar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Senhor te devolve o ferro do machado, mas você vai ter que ter responsabilidade, decisão de pegar e voltar, ajustar para voltar a usar. Após o milagre, então, isso está falando de oração, de perdão, de discipulado, é a nossa responsabilidade. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza pela graça de Deus. E aí, ele estendeu a mão e pegou o machado. Isso fala de, sabe de quê? Trabalhar, fazer a sua parte no processo de restauração, no meio da obra de crescimento. Pegar o machado,
colocar no cabo e falar: eu vou fazer a minha parte, eu vou me responsabilizar, eu vou ajudar, eu vou voltar a cortar, ainda que tenha muito tempo que eu não esteja trabalhando, eu vou me responsabilizar e vou voltar a fazer. Todos nós estamos sujeitos a perder o machado na lida da obra de Deus. Todo mundo está sujeito a isso, gente. Seja por descuido, distração, negligência ou acidente. Mas há um caminho para recuperar o poder e a unção de Deus e cumprir a sua soberana vontade. Devemos reconhecer onde perdemos, onde se caiu, clamar arrependidos por ajuda a quem está com seu machado afiado na mão e nos orienta no processo. Nos submeter à cruz de Cristo mais uma vez e reassumir a responsabilidade que deixamos, seja por cansaço, desabilitação, culpa, qualquer outra coisa. E o apóstolo Paulo fala: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus deu muitas instruções para nós nessa noite. Muitas. E eu sei que essas instruções não foi briga, tá, gente? Não estou nervosa, não estou chateada, não tô brigando. Mas eu sei que essas instruções foram para nos reposicionar. Reposicionar vocês. E eu quero pedir que você se levante do seu lugar tranquilamente, feche os seus olhos, nós vamos orar. Feche os seus olhos agora. Talvez nem você saiba por que você está aqui hoje. Mas se você veio aqui porque o Senhor queria que você ouvisse essa palavra. Talvez você esteja olhando e falando: Senhor, esse lugar está tão apertado e eu quero crescer. E o Senhor está feliz. Ele te chamou para crescer. Ele te chamou para se desenvolver. Para desenvolver o seu potencial. Para você trabalhar e dar muito fruto. O Senhor te chamou para isso. Para você ser semelhante a Jesus. Mas talvez na sua caminhada, inadvertidamente você tenha perdido o machado. Talvez você esteja tentando fazer a obra de Deus na sua própria força, na força do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua carne, da sua razão. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer fazer um milagre dentro de você. Ele está só esperando um pedido de socorro. Ah, meu Senhor, perdi o machado e era emprestado. Ele está só esperando um coração quebrantado que clame pelo socorro, pela ajuda dele. Senhor, perdi. Perdi o machado, Senhor, que o Senhor me deu. Se você nessa noite quer se levantar diante do Senhor e clamar a Ele, falar: Senhor, eu quero de volta. Porque eu vou ter que prestar conta daquilo que o Senhor me deu e eu não sei onde está. Está enterrado na minha decepção. Está enterrado no meu cansaço. Está enterrado na minha falta de perdão. Senhor, perdi. E o Senhor está contando com você para essa obra. O Senhor, Ele te chamou como um discípulo e Ele quer te ensinar. Ele conta com você.
Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Todo mundo com os olhos fechados, por favor. Se você, diante de Deus, sabe que você perdeu o machado, que você, nessa noite, está com seu coração, Senhor, eu quero de volta. Eu quero de volta o machado, Senhor. Faz um milagre no meu coração. Faz um milagre na minha vida. Faz um milagre no meu chamado. Eu quero voltar a ter a alegria de cooperar contigo naquilo que o Senhor está fazendo. Levante as suas mãos, nós vamos orar. Levante as suas mãos. Aí onde você está, levante as suas mãos. Senhor, eu quero. Diga para Ele onde caiu. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. O Espírito Santo de Deus está te ouvindo. Diga para Ele, Senhor, naquele dia eu perdi o meu machado. Diga para Ele o lugar. O Espírito Santo já te lembrou. O Espírito Santo já falou com você. Diga para Ele, Senhor, foi ali, naquele lugar que caiu. E deixa Ele tocar no teu coração. E trazer para fora, trazer para cima, fazer flutuar esse poder, essa unção. Talvez você precise liberar perdão para alguém. Talvez você precise largar uma ofensa. Talvez você precise deixar o Senhor tratar no teu coração de uma maneira mais profunda. Mas diga para Ele, ai meu Senhor, eu perdi e era emprestado. Um dia eu sei que eu vou estar diante do trono de Deus e Ele vai me perguntar, cadê o machado que eu te emprestei? Talvez você vai precisar fazer movimentos na sua vida, eu não sei. Mas que o Espírito Santo possa comunicar o seu coração. Talvez você precise procurar um Eliseu e dizer para ele, e contar para ele, apontar onde caiu, confessar. O Senhor quer te devolver o teu machado. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor não conta com pessoas super capacitadas para fazer a tua obra. Mas o Senhor chama aqueles discípulos que estão dispostos a descer ao Jordão. A esse lugar de humildade, de quebrantamento, de serviço, Senhor. Aqueles que vão se responsabilizar, que vão dizer, cada um de nós vai pegar uma viga. Cada um de nós vai fazer um trabalho e todos nós juntos vamos trazer crescimento para esse lugar. Oh, Senhor, reposiciona o coração do teu povo aqui. Aqueles, Senhor, que perderam a unção, o poder, aqueles que não acreditam mais, aqueles que precisam de um toque, de um milagre do teu Espírito Santo, para voltar a trabalhar, Senhor, para voltar a colocar a mão no arado, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de cura no seu coração. Cura nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz a tua cura. Oh, aleluia. Você pode se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero um milagre no meu coração. Eu quero pegar um machado de volta. O Senhor está te chamando para um movimento que vai trazer uma restauração na tua vida. Um movimento que vai trazer uma restauração na tua vida. Diga para Ele, Senhor, pode contar comigo de novo. Eu vou pegar um machado. Eu vou voltar a cortar. Eu vou afiar o meu machado, Senhor. Eu vou fazer manutenção, eu vou fazer os ajustes. E o Senhor pode voltar a contar comigo em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e orar agora e adorar a Deus. Dizer, Senhor, conta comigo. Conta comigo, Senhor, na tua obra. Conta comigo, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Conta comigo, Senhor. Aleluia.
me conforta.